Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma análise do BTC no par USDT. Tá? Hoje eu irei iniciar essa análise pelo tempo gráfico semanal, tá? Tentarei ser breve. Aqui nós temos topos e fundos descendentes. Em um determinado momento aqui, o preço ele encontra suporte e muda a direção, o que nós chamamos de possível reversão de tendência, tá? Já trabalhamos aqui em cima dessa probabilidade de uma possível reversão. Então nós temos aqui topos e fundos ascendentes, foi o momento que o preço ele muda a direção e passa a fazer topos ascendentes. Como isso aqui é positivo, eu coloco na cor verde, tá? E esse movimento, nós temos o primeiro fundo e o segundo fundo. Então, ele deu-se início dessa forma. Primeiro, nós temos aqui o segundo, primeiro, segundo, terceiro. E em um determinado momento perdeu, retomou a tendência, mas acaba que quebrando essa linha de tendência de alta. Bom, quando o preço aqui, ó, no padrão descendente, tá? Quando o preço nesse ponto aqui, coloquei aqui topos, tá? Quando ele muda a direção, aqui, ó, tudo indica que é um possível movimento de onda 1, tá? Aí eu sinalizei para vocês o seguinte: movimento 1, pullback de 2, movimento 3, pullback de 4, movimento 5, ponto de exaustão do movimento. Nós sabemos que o movimento 5 é o ponto de exaustão de um movimento. Aí nós temos na sequência o padrão negativo, que é para baixo. Padrão A, B e possível C. Aí nós precisamos entendermos o seguinte: essa onda C, até onde ela poderia corrigir? Observem que eu não tenho médias adicionadas, porque nós estamos trabalhando só com price action. Se eu pego a sombra desse movimento, da mínima, e pego a sombra da máxima, eu tenho aqui os níveis que esse preço aqui, que o gráfico ele poderia buscar. Observem que aqui está atuando uma força vendedora, tá? Aqui está atuando, ou já atuou, uma força vendedora, e essa força vendedora está pressionando o preço, claro, para baixo, tá? Ela está formando topos mais baixos. O que nós precisamos observarmos é o seguinte: aqui nessa linha de 38,2 de correção de Fibonacci, está acontecendo fundos paralelos. Ou seja, estão tentando defender esse nível. Quando nada, o preço já buscou aqui 38,2 de Fibo. E onde poderia buscar, tá, pessoal? Daqui a pouco eu dou uma melhorada na poluição visual que está acontecendo na tela, mas vamos colocar assim, é necessário, tá? Então aqui eu tenho 50%, 61,8 de Fibo, certo? Eu já posso tirar aqui a nossa linha de tendência, já falei sobre ela, já posso tirar aqui a ferramenta de Fibonacci, melhorou bastante. E nós temos onda 1, 2, 3, 4, 5, exaustão da 5, movimento A, movimento B para cima e movimento C. Nesse movimento B aqui, ó, nós temos mais uma resistência, certo? Exatamente nesse ponto, mudar a cor aqui para ficar de melhor visualização. Nós temos uma resistência, duas resistências, o preço está descendo para testar essa região aqui, ó, que é uma região, uma zona considerável. Nós podemos fazermos o seguinte aqui: sinalizarmos que essa região é uma região onde tem segurado bem o preço, tá? E o preço defendeu por um tempo esse nível aqui, 26.600, tá? 25.608, nesse suporte aqui. Claro que tem as sombras também, tá? Mas defendeu bem. O que poderia acontecer aqui? Nós sabemos que o preço ele projeta, retrai, projeta, retrai, projeta. Não chegou no topo para retestar a resistência, tá? E está descendo. Se nós colocarmos esse nível de resistência no corpo, aqui nós temos praticamente um topo duplo. E topo duplo ele é padrão de reversão de tendência para baixo. Assim como fundo duplo,
ele joga o preço para cima, topo duplo joga o preço para baixo. Então observem que aqui o preço está sofrendo aqui, ó, uma pressão vendedora, ou seja, o gráfico ele sofre uma pressão vendedora. Irá testar com certeza aqui 38,2, perdendo 38, 50%, 61,8 de FIBO, e poderia ser uma correção de onda C até o nível de 21.669, 50% em 23.779. Para quem está chegando agora, não acompanha o nosso canal, nós temos a escala de preço aqui e aqui nós temos a escala de tempo. Se eu sinalizar para vocês aqui com uma linha, vamos colocar assim, né? Vertical, eu tenho aqui exatamente o início desse movimento, 21 de novembro. Isso aqui é semanal, demora, tá, pessoal? E nós temos aqui o dia atual, 9 de outubro. Então, observem que o semanal ele demora bastante. Isso aqui foi o ano passado, novembro, né? Ele começou a mostrar sinais que iria para cima e aqui ele mostra sinais que está fazendo a sua correção. Ou seja, de 21 de novembro de 2022 a 9 de outubro de 2023, nós temos praticamente um ciclo completo, tá? Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C, certo? Seguido de um próximo ciclo. Agora aqui é o seguinte, vamos aprofundarmos aqui nessa situação. Se eu coloco uma linha de tendência de alta, pegando desse movimento, esses dois fundos, eu praticamente já tive essa linha de tendência quebrada. Claro, exaustão da 5 foi quebrado, A, B e C é normal. Agora, o que eu posso fazer aqui, o que eu posso observar, se eu mudo a minha visão, tá, em relação a esse padrão e faço dessa forma aqui, ó. Olha, eu pego isso aqui, que são fundos, tá, onde o preço ele trabalhou várias vezes. Eu vou limpar aqui para ficar de fácil visualização. E pego os topos nesse padrão aqui, tá? Observem que a onda C, ela está por baixo, tá? Da resistência aqui, ó. Deixa eu limpar aqui para ficar de fácil visualização para vocês. Se eu pego o padrão dessa forma, pegando esse fundo aqui, ó, para formar um canal com o topo que o preço deixou aqui, ó, o topo é esse aqui, ó. Eu quero os topos, tá? Observem que em um determinado momento aqui, ó, o preço ele perde esse canal e acontece o que? Ele passa a trabalhar como resistência, tá? Nós temos topos ascendentes, fundos ascendentes. Em um determinado momento, esse fundo ele se torna paralelo, porque caiu a ponto de ficar no nível aqui, ó. Entendem? Deixa eu só sinalizar datas aqui, ó. Fundo, formou esse fundo aqui. E fundo aqui tocou mais uma vez, formando, olha, 1, 2 aqui, ó. Tá vendo? Fundo duplo aqui na região de 25.506. E o preço ele está retornando. O que poderia acontecer aqui? Se ele perde essa região, nós vamos buscar, o preço irá buscar aqui, ó, 50%, 61,8 de FIBO, que seria esses níveis aqui, ó, 50%, tá? Na cor lilás, lembrando que o nível que ele está defendendo é 38,2 de FIBO. Geralmente, o preço ele tende a buscar 50%, 61,8. Não é uma obrigação do preço, mas o que nós precisamos levarmos em consideração, a força vendedora está atuando, está pressionando o preço para baixo, tá? O gráfico para baixo, e poderia descer até o nível dentro da normalidade, tá? 50% se perder aqui, ó, esse suporte de 38,2 de FIBO. Perdendo aqui, poderia buscar 50%, 61,8 de FIBO. Caso essa força vendedora ela atue com uma pressão maior nesse nível. Por que maior, Cláudio? Porque o gráfico vem descendo dentro da normalidade, onda C, tá? Onda C, claro que é para baixo. Poderia buscar 21.658, 23.736. Mas se quando chegar nesse ponto, essa força vendedora, ela atuar aqui, ó, ou seja, ordens maiores aqui, ó, de venda,
acaba aqui empurrando o preço e o preço poderia voltar até 100% de retração, que seria nesse nível. Como isso aqui é semanal, demora. O que é que nós estamos aguardando aqui, tá? Só para vocês entenderem. Como nós estamos de um padrão aqui, 1, 2, 3, 4, 5, exaustão. Sequência negativa A, B e C poderia corrigir até 50%. Pela lógica, qual seria o próximo passo? O preço retomar a tendência. Lembrando, pessoal, que não tem obrigação de buscar 61,8 é ponto de reversão, 50% é ponto de reversão e 38,2. O preço ele poderia voltar dessa zona de suporte aqui. Para quê? O que é que acontece aqui, ó? Quando o preço conclui ou fecha um ciclo, 1, 2, 3, 4, 5, A, B e C, ele precisa fazer mais uma vez esse movimento aqui, ó. Vamos lá que desceu aqui 61,8, 50%. Nós já temos aqui, ó, uma linha de tendência de baixa. Claro que se essa linha de tendência de baixa ele faz onda C, nós poderíamos aqui abrir um leque, pegar desse ponto até aqui onde o preço vier, tá? Isso aqui chama-se leque porque nós temos o primeiro topo, o segundo mudou a direção, poderia estar aqui, e o preço ele poderia fazer o seguinte, pela lógica, movimento 1 rompendo a linha de tendência de baixa, 2 fazendo pullback em cima da linha, 3, 4 e 5 para cima, tá? Eu estou mostrando para vocês aqui os níveis para baixo dentro da normalidade. Claro que se a força vendedora, né, ela colocar uma pressão maior no nível de 50%, 61,8 de FIBO, o que poderia acontecer? Ele poderia descer até 100% de retração, beleza? Mas vamos lá, vamos pensarmos aqui de forma otimista. Vamos lá que a onda C foi concluída e ele está fazendo uma 1. Qual seria o nível dessa onda 1? Nós pegamos aqui a FIBO até a sombra, tá? Para não dar margem de erro. E aí nós teríamos aqui pós-reversão de tendência 38,2, que é o nível que está atuando aí para baixo, que está suportando bem o preço. Por enquanto, 38,2, 50% e 61,8 de FIBO, dentro da normalidade. Lembrando que chegando em 61,8, ele tanto pode buscar 100% de projeção, como já poderia fazer uma reversão de tendência no 50%. Observem que seria assim, no nível de 61,8 de FIBO, e seria aqui, ou quem sabe em 61,8 de FIBO. Lembrando que o preço, no caso do Bitcoin aqui, ele tende a respeitar 50% em 61,8 devido à sua volatilidade. Então, se ele faz aqui um movimento, tá rompendo 1, pullback 2, movimento 3, 4 e 5 até o nível aqui dentro da normalidade de 42.592, 48.903. O nível de 38,2 está em 36.127. Lembrando que essa zona aqui, ó, ela tem uma resistência em 31.800, tá, pessoal? Então vamos lá, limpando aqui para vocês entenderem. Pensamento otimista aqui, o preço desce. Claro, já falei sobre isso. Faz um movimento 1, 2, 3, 4, 5. Esse movimento, já falei em análises anteriores, esse movimento seria um movimento micro dentro de um movimento macro. Como assim, Cláudio? Observe que isso aqui poderia ser uma perna 1, tá? Isso aqui poderia ser um movimento de 2 indo para baixo, tá? Só para vocês entenderem aqui, recapitulando. E depois um movimento de onda 3, que seria aqui, tá? Para vocês entenderem, seria um movimento 3. Então, observem, se aqui dentro eu tenho esse movimento 1, 2, 3, 4, 5, tá? Dentro da primeira perna, que seria que é um movimento macro 1, eu tenho A, B e C. Concluindo essa C, como eu já falei, nós teríamos 1, 2, 3, 4, 5 para cima. Então aqui, ó, o que nós precisamos termos
cuidado ou atenção e muita atenção, esse padrão aqui, ó, eu tenho uma resistência, eu vejo que o preço ele buscou um movimento de baixa e fez uma retração, tá? Se eu coloco aqui para nós a 200, observem o nível que está a 200. O preço está exatamente no nível da 200, correto? Para vocês entenderem que o preço ele não se move só para cima. Tem que ter cautela, tem que ter cuidado. E aí o que poderia acontecer aqui, ó, não estou dizendo que irá acontecer, é preciso ter cuidado, tá? Pessoas que só pensam no movimento para cima, às vezes acabam aqui perdendo. Eu não desativei aqui, acaba que chegando a nossa propaganda aí do Banco do Brasil, né? Patrocinado pelo Banco do Brasil. Olha só, movimento 1, pullback de 2 e um possível movimento 3 para baixo. 4, 5. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque é preciso pensar no gráfico das duas formas. Ele pode sim fazer um movimento 1, retração nas médias e projetar para baixo, perdendo o fundo aqui, ó, de 15.400. Existe essa probabilidade? Existe. Então é por isso que nós sempre trabalhamos, né, com os pés no chão. Claro que se eu analiso, vou ser sincero para vocês, se eu analiso esse padrão por inteiro, a situação é diferente. O que é que muitos aguardam aí, né? Esse movimento aqui, ó. 1, 2, olha, pullback de 2 e movimento 3, para depois 4, 5, certo? Mas isso aqui é macro. Se eu pego aqui o fundo, tá? Vou pegar a sombra aqui. Se eu pego essa sombra e pego esse topo, olha o que eu tenho aqui para vocês. Ele já caiu até, ó, já desceu abaixo do nível de 78,6. 61,8 já foi, tá? Com esse movimento 61,8 já foi. 50% já foi de correção, tá? 38,2 já foi. É por isso que as pessoas falam muito, o próximo movimento, né, do Bitcoin, o halving, ele agora vai a 1 milhão. Cuidado com isso. Tenham muito cuidado. Primeiro passo que eu vou mostrar para vocês, 78,6. Ele poderia corrigir até 100%. E eu já mostrei várias vezes que o Bitcoin ele faz isso. Ele sempre volta na estaca zero. Então ele já esteve aqui, ó, 2 vezes, tá? Ou seja, 2 níveis aqui e tem um suporte aqui. Ele poderia voltar para retestar tudo isso. Claro que se eu analisar como macro, movimento 1, 2, 3, poderia ser uma 3. Se eu analisar assim, 1, 2, 3, 4, 5, A, B, eu preciso de uma C. Vamos lá, tá? Já viram aqui que poderia fazer esse movimento também? Agora vamos analisarmos assim, ó, para ver se ainda tem queda pela frente. Movimento 1, pullback de 2. Movimento 3, pullback de 4. Movimento 5, exaustão. Agora eu preciso de um ABC negativo. Aí eu tenho movimento A, poderia ser movimento B e movimento C, correto? Por que nós falamos em movimentos macro? Eu corto esse movimento de baixa, já falei várias vezes, e eu tenho o quê? Um possível movimento 1, que seria esse padrão aqui, ó. Movimento 1, esse C poderia estar fazendo já, ó, movimento 2, para futuramente 3, 4 e 5 até 48. Fica bem mais fácil entender que poderia ser isso aqui. Correto, pessoal? Mas vamos aqui a algum detalhe que nos ensina aí a análise técnica, né? Essa onda 1, tá? Possível onda 1. Ela pode ser maior do que a 3? Não, não pode. Então aqui é preciso analisar com cautela e com cuidado, né? Muito carinho, porque se nós pegarmos aqui, ó, o rompimento dessa onda 1, que foi aqui, ó, no topo, tá? Esse topo aqui tem uma sombra. Se eu pego ele aqui, ó, nesse nível, eu pego esse nível, tem um rompimento, eu pego a ferramenta aqui e irei buscar a porcentagem. Então observem quanto deu esse movimento 1.
413,89. Eu pego a ferramenta aqui de FIBO e tiro aqui a FIBO desse movimento. Ele corrige 50%, 61,8. Olha, corrigiu dentro da normalidade. 61,8 de FIBO está aqui, corrigiu bem. Respeitou bem 61,8, ou seja, movimento 1, pega daqui, tá? Movimento 1, deu 413. Movimento 2, o 3, tá? Eu quero entender aqui quanto que subiu o 3. Pessoal, é muita informação, aí a tela fica, mas dá para entender, tá? 61,8 foi o pullback dele aqui, e a onda 3 praticamente só subiu aqui, ó, 138,56. Ou seja, se pegarmos daqui deu 400, daqui deu 138. A teoria diz que a onda 3 é a maior onda possível, tá? Ou seja, é a maior das ondas. E aí nós temos um pullback, preste atenção em um negócio complicado. E a porcentagem desse pullback, ele chega a ser maior do que o movimento de 1 e o movimento de 2. Nesse caso aqui, ó, quando ela corrigiu aqui, ó, chegou praticamente no nível que rompeu. Ou seja, 15.400, né? Então, como que pode isso, pessoal? Ele rompeu em 12.600, 12.612, chegou em 15.400, tem coisa errada. E o que é que eu acho que está acontecendo aqui, né? Ou melhor, eu tenho certeza que todo esse movimento aqui no macro, ele fez movimentos aqui dentro. Todo esse movimento do macro é isso aqui, ó, movimento 1, tá? Movimento 2 e poderia acontecer o 3. Bom, imagine uma loucura dessa. É por isso que as pessoas falam, olha, Bitcoin vai chegar a 1 milhão. Se ele sai desse movimento 1, chega no topo com 1.872, tá? Desse fundo aqui. Aí vem um pullback, esse pullback está dentro da normalidade. Se nós analisarmos aqui, ó, deixa eu tirar isso aqui. Por que eu estou aprofundando assim nessas probabilidades? Para que vocês entendam que muitas são as probabilidades. Ele já perdeu 61,8, pegou 78,6. Já poderia voltar daqui. Olha só, geralmente o preço ele volta, tá, pessoal? De 50%, 38,2%, 50%, 61,8%. A força vendedora, ela atuou bem e atuou, vamos colocar assim, além do limite, porque já caiu a 78,6%. Se essa força compradora, ela continuar atuando, ela poderia invalidar esse movimento 3. E jogar o preço aqui, ó, 50 cruzar 200 para baixo e dar início a um padrão baixista, onde poderia jogar o preço abaixo de 15.400 e buscar o quê? Esse canal aqui, ó, tá? Que é o canal onde o preço trabalhou a saída dele aqui, ó. Marcar mais uma vez aqui. Por que eu falo sempre para vocês que tem que ter cuidado e cautela? Nós sabemos que é um mercado muito manipulado, são pessoas defendendo os seus interesses. Quem garante para vocês que não estão querendo jogar o preço para baixo mais uma vez para recomprar tudo aqui, ó, dentro desse canal ou quem sabe abaixo disso aqui? Entenda o seguinte, não sei se é do conhecimento de todos, mas o mercado ele já trabalha dessa forma. O baleia ele compra aqui, larga aqui, abre uma operação de short aqui, joga até o fundo. Tá? Se ele shortou aqui um preço alto, uma quantidade alta, e o gráfico fez o pullback até aqui, não tem prejuízo. Eles poderiam mais uma vez atuar forte aqui com venda para jogar o preço mais abaixo e depois colocar o preço em uma zona de compra, tá? Observem que aqui foi uma zona de compra, o preço subiu, eles poderiam retornar o preço aqui, ó, o gráfico para a zona de compra para recomprar mais. Existe a probabilidade? Existe. Então é por isso que nós trabalhamos em grupos, tá? Privados e sempre com os pés no chão dessa loucura de agora é 100. Outro detalhe, é um ponto muito importante, que essa situação da regulamentação, né? As corretoras estão sofrendo pressão da SEC nos Estados Unidos. O Brasil já fala em cobrar 22% de impostos. Se isso acontecer e realmente as corretoras passarem todo o relatório mensal, anual para o governo, para a Receita, você
como investidor, você irá fazer o seguinte: bom, Bitcoin vai cobrar 22%, tá? Eu vou para a Petrobras, cobra X. Você vai analisar, é melhor colocar, sei lá, 100, 200, 300 mil nisso aqui, pagar 22%, ou operar um ativo que a taxa de cobrança, ou seja, o juro, os impostos em cima dele é bem menor. É questão de raciocínio lógico, tá? Eu não estou dizendo que isso aqui vai acontecer, que vai fazer, mas entendam que estamos em um momento de mudanças e são mudanças muito importantes, tá? Já mostrei para vocês, está finalizando uma onda C, já mostrei o nível que essa onda C poderia buscar. Agora o que é que eu digo para vocês? Aguardem, tenham paciência, não entrem de forma precipitada, aqui está o suporte e é só aguardar e ter os pés no chão. No momento certo, nós fazemos a análise, melhor dizendo, e operamos na medida do possível. Tá bom, pessoal? Deixa eu ver aqui se eu consigo, né? Não tem aqui 50% meu 1.8 de fibra, não tenho o Chaikin Money Flow instalado. Então vamos para diário, tá? Ver se nós conseguimos alguma coisa aqui no diário que diferencia do que nós estudamos no semanal. Não muda muita coisa. Na realidade aqui o diário, a 9, 21, 50 e 200 estão muito próximas. Poderia, não estou dizendo que irá acontecer, um rompimento para baixo. Aí estaria dando início a um padrão baixista. Aquele nível que eu mostrei para vocês, onde o preço defendeu 38,2, esse nível aqui, ó, ele poderia suportar. Observem que nós temos aqui em sombras aqui, ó, mais outro nível que são níveis de suporte. O preço poderia atuar bem aqui e voltar a subir. Mas nós sabemos que tem uma retração aqui de 50%, 61,8 de fibra. O que eu digo para vocês, tenham muito cuidado com promessas de 100 mil, 200 mil, 1 milhão. Deixe a coisa acontecer. De qualquer forma, se o preço reverter, com certeza nós iremos identificar. Ele precisa, para chegar em 100 mil, 1 milhão, ele precisa passar no nível de 28 e passar na resistência de 31.800, correto? Então é preciso ter cuidado, é preciso ter cautela. Tá bom, pessoal? Essa análise foi baseada aí no tempo gráfico semanal. Observem que o diário não muda muita coisa. Se nós colocarmos no 4 horas, só aumentamos a quantidade de candles. No 4 horas, a 9 já cruzou a 200 para baixo. Poderia cruzar a 21 e a 50, dando início a um padrão baixista no 4 horas. Se aconteceu aqui 9.200 no 4 horas, é sinal que numa hora já aconteceu, já está bem adiantado. Cruzou numa hora 9, 21 e 50, ou seja, deu-se início a um padrão baixista numa hora. Se uma hora tem um padrão baixista, já aconteceu no 15 minutos, não tem por que voltar. Observe, ponto de venda para short seria aqui quando o preço cruzou 9,21, cruzou para baixo. Observem o ponto que ele rompeu, né? Para quem opera short, eu fiz a aula de operação short ontem, coloquei nos nossos grupos precificados aí e observem a margem que deu. O cara vendeu aqui e está trabalhando, com certeza o stop dele está calibrado aqui acima e ele está bem na operação. Quanto que deu essa operação? Vamos lá. Baseado na análise que eu fiz ontem, o nosso estudo, né? O treinamento aí de mercado futuros. Se o cara entrou aqui, ele entrou alavancado a 10 vezes, ele tem 4,79 vezes 10. Ele está operando bem. Por que eu estou falando isso? Para que vocês levem em consideração que aqui no semanal com os baleias não é diferente. Eles shortaram em 69K, que foi aqui nesse topo, certo? Eles estão dentro da operação e estão numa operação confortável. Porque se ele shortou aqui no topo, calibrou stop, o preço veio até 31.800, mesmo o preço estando aqui, chegou aqui em 31.800, para quem shortou aqui é uma zona confortável. Olha o tanto que esses caras já ganharam, o preço voltou e está descendo. Que poderia acontecer o quê? Mais operações short nesse ponto, empurrando o preço para baixo à medida que ele encontra suporte. Como seria? Abrir short aqui, ele veio, fez uma possível retração. Eu tenho um short aberto aqui, eu abro mais operação de short, ele encontrou resistência, eu abro operação aqui. Se ele cai em um nível de resistência, eu abro mais operação de short, tá? E vou fazendo entradas no padrão short de forma gradativa e
empurrando o preço para baixo. Cláudio, chegou no suporte de 15.400, exemplo, eles abrem mais a operação de short e vão pressionando o preço a descer, tá? Claro que todos sabem, tá? Não estou dizendo que irá acontecer. Se o gráfico ele fez esse movimento, né, abrindo operações, se ele saiu desse ponto, bate fundo, aqui eu abro a operação short, começo a pressionar o preço a descer. Pronto, chegou no nível que eu queria de suporte. Se eu abro operações maiores aqui, à medida que o preço perder aqui, certamente eu irei carregar a banca, ou seja, eu irei pesar a mão nesse suporte. Esse suporte aqui, ó, de 15.400 passa a ser um ponto-chave. Se ele não atuar bem para reverter a tendência, eles pesam a mão aqui e acabam rompendo esse nível aqui, ó, para buscar níveis mais baixos, shortando as operações aqui. Claro que a força vendedora ela ainda existe e ela irá tentar voltar com esse negócio aqui. Então, esse cabo de guerra que as pessoas falam aí, tá? Deixa só... Não tem como ser um vídeo longo. Aqui nós temos a ponta vendedora, tá? Aqui nós temos a ponta compradora. As pessoas falam o seguinte, tá? São os entusiastas do Bitcoin contra os caras que não sabem o que estão fazendo e vendendo, não estão acumulando, vendendo no futuro irão se arrepender. Para com isso. Isso é conversa para boi dormir. O mesmo cara que hoje ele compra e joga 69 é o mesmo que pega em 69 e joga a 15.400. Ou seja, observa que cara inteligente. Ele compra aqui, vendeu aqui. Ele fez 1.725,51%. Alguém falou para vocês que é para comprar aqui que a longo prazo é vantagem. Olha o tanto que isso caiu aqui, pelo amor de Deus, tá? Então o cara comprou aqui, vendeu no topo e agora ele shorta aqui para pegar até 15.400. Ou seja, olha, em um determinado momento ele fez 1.725 subindo e fez 346,85 caindo. Por que que isso aconteceu? Porque ele sabe que somando isso aqui, ó, não precisa romper o topo de 69, é simplesmente comprar, chegar na onda 5 de exaustão e shortar. Então ele não precisou. Imagina vocês, se o preço chegasse em 69k, quanto seria necessário para jogar ele mais 346,85? Então eles não arriscam o capital. O que é que eles fazem? Joga para baixo e ganha isso aqui para baixo enquanto as pessoas estão aguardando para cima, tá? Então acabou essa história de 2017. O mercado está se profissionalizando. Se você não estudar, se você não fizer um curso de análise técnica, se você não treinar, se você não aprender a operar no mercado de futuros, você vai ficar nesse enredo, nessa ladainha de acumulador é que ganha, tá? E o mercado hoje ele é long e ele é short. No passado, quando inventaram isso, que foi para a Bolsa de Valores, o mercado só ia para cima. Hoje ele vai para as duas direções da resultado. Então mude esse mindset e passe a analisar a coisa de forma diferente. Acabou aquele desenhozinho que nós tínhamos aqui, ó, né? Era aquela briga, né? Parecendo que o bem e o mal. Vendedores querendo derrubar o preço e compradores querendo jogar o preço para cima. Acabou. O mesmo vendedor, o mesmo comprador. Em um momento, eu sempre digo que o trader ele é bipolar, hoje ele é hold, ele é entusiasta para jogar para cima, chegou na onda 5 exaustão, ele joga para baixo. Ou seja, ele não se preocupa se Bitcoin vai a 69 ou se vai a 15.400. Ele se preocupa em colocar 1.725 em carteira e depois colocar 346,85, tá? Então, não estou direcionando, fica a critério de vocês. Aprendam a operar os dois mercados, para cima e para baixo, e você terá condição de operar a vida toda. O cara que só opera isso aqui, tá, pessoal? Peguei aqui, subiu, acumulei até aqui. O preço faz isso, ó. Observa um negócio desse, o tanto que você perdeu se tivesse vendido aqui. Não, mas é para acumular. Imagina as pessoas que estão presas aqui próximo ao 69. Como que está o mindset deles, né? Como que está a autoestima dessas pessoas. Se tivesse comprado aqui, vendido aqui, show de bola. Shortado aqui e recomprado aqui, se fosse o caso. Não, ficaram presos. Ou seja, são pessoas que estão... Acumula aqui, que é para quando o Bitcoin subir, bater 1 milhão, vocês terem resultado. Ou seja, estão neutralizados.
Vocês não vão vender perdendo, o preço também não subiu. Vocês estão presos aqui aguardando, se um dia, que eu acredito que volta, não posso dizer que se 2024, 2025, lembrando que deram garantias que voltava em 2017, em 2020, 21 volta, 22, enquanto tiver ano para frente está voltando, é sempre assim. Aí quando voltar lá para 2050, 40, olha, eu não falei que bateria 1 milhão? Entende? Então eu estou direcionando isso aqui para quem realmente quer operar de forma correta. Você que é aluno, eu tenho certeza que você já saiu dessa pegada aí. Tá bom? Vamos encerrar. Agradeço a atenção de todos. Me perdoe se eu não falei aquilo que você gostaria de ouvir. Deixe o seu like, deixe o seu comentário e o link do nosso grupo aí do Telegram está na descrição do vídeo. Venha fazer parte aqui do nosso grupo, da nossa equipe. A sua opinião ela é bem-vinda, tá bom? Muito